nós temos um compromisso, né? E é um compromisso vinculado à questão da alma, com Pedro Leopoldo, com as casas espíritas de Pedro Leopoldo, com a Casa Espírita Sheila. A gente tem um carinho muito grande com todos vocês, e é sempre muito bom a gente poder reunir em nome de Jesus para tratar de um assunto extremadamente importante, que é o assunto da mediunidade, muito clara e expressiva, e do comportamento humano diante deste aspecto mediúnico. Porque a gente vai percebendo que, na realidade, o livro tem muito mais a ver com a atuação mediúnica de um espírito do que qualquer outra situação, né? Quando a gente vai estudar Ivone Pereira, nós fizemos aqui uma memorização da vida de Leon Denis, mostrando Leon Denis como um elemento primordial na obra em si, certo? Um orientador, um organizador, um trabalhador, né? Alguém que estava mantendo, sustentando a obra, tá? Tanto enquanto ela escrevia, quanto depois de arquivada e depois de elaborada. Então, Leon Denis foi uma peça muito importante na obra. Junto com Leon Denis, Dr. Bezerra de Menezes, que a gente sabe que teve uma coparticipação muito acentuada na obra, na orientação e na organização mental da médium. E hoje a gente queria trabalhar um pouquinho sobre Ivone Pereira. Não é nem um pouquinho, porque a biografia dela é muito grande, é muito vasta. A gente não vai conseguir colocar tudo, mas a gente vai conseguir trabalhar algumas coisas que são importantes para o médium. Tanto que a gente queria que vocês, entendendo a vida de Ivone Pereira, pudesse transportar esse conteúdo para o comportamento do médium em si. Ela representa o esforço, a luta, a transformação moral daquele que está dedicado na obra mediúnica à tarefa com Jesus. Ela é um médium com Jesus. E por ela ser um médium com Jesus, ela dá esse exemplo de resignação para a gente. Nós sabemos que todo trabalhador mediúnico, todo médium, ele tem uma dificuldade, não é dificuldade, ele tem uma vida muito regrada, muito coibida. Aquele médium dedicado, em função dele ser alguém que antena dois mundos, né? O mundo espiritual e o mundo físico, ele passa a ser alguém de extrema observância, né? Ele precisa estar atento com o seu procedimento, com o seu pensamento, com sua fala, com o seu comportamento, com suas ações. Ele tem que estar ali o tempo todo em questão de vigília. Tá? E aí, Ivone Pereira, ela vai mostrar como que isso acontece na vida do médium. Quando eu li a obra pela primeira vez, eu me interessei muito pelo fato do suicida, tá? Mas eu me interessei muito mais pelo fato da médium que escreveu. Porque para escrever uma obra como Memórias de um Suicida, e ela não tem só essa obra, nós vamos ver que ela tem outros livros, são 18 livros, e para escrever Memórias de um Suicida com a autenticidade e com o mecanismo que ela organizou, né, que ela escreveu, tem que ser alguém com algum requisito espiritual muito grande. E onde que está esse requisito dela? O requisito que comporta a nossa companheira não está na obra. Tanto que depois, lá na frente, ela escreve um livro fazendo uma autobiografia, porque somente quando a gente lê o livro com muita ciência é que a gente percebe o comportamento dela no livro. Mas quem já leu o livro sabe o que eu estou falando. O livro é de uma ciência muito grande. Ele já foi colocado, tá? Ele já foi trabalhado pela Federação Espírita Brasileira e outros elementos de subimportância no Espiritismo, como se fosse uma obra básica, tá? Para o comportamento mediúnico. Tanto que ela tem características mediúnicas
que está no Livro dos Médiuns. Então, é uma obra, não é uma obra qualquer. Memórias de um Suicida é uma obra extraordinária, não só pelo relato do mundo espiritual, pela companhia da presença espiritual que ajuda na codificação do livro, mas pelo comportamento da médium, que é fora do comum. Para isso, ela demonstra uma vida de intensa dificuldade. A gente pega a vida do Chico Xavier e fala assim, não, mas o Chico teve uma vida muito difícil. Uma vez eu vi um companheiro espírita falando assim, todo mundo quer ser um Chico, mas vai viver como o Chico viveu. E eu diria a mesma coisa com relação a Ivone. Todo mundo quer ser uma Ivone. Mas vai viver como a Ivone viveu. Vai reencarnar no prisma da nossa companhia. Tá? Então, ele começa dizendo o seguinte. Ivone Pereira nasceu dia 24 de dezembro de 1906. Tá? E aí eu queria que vocês levassem em consideração a data. No Evangelho de Jesus, não tem nada ao acaso. Desculpa. Na vida não tem nada ao acaso. Nada ao acaso. Tudo tem um motivo. Hoje nós sabemos que uma pessoa que nasce dia 16 de junho tem um motivo, a pessoa que nasceu dia 24 de dezembro tem um motivo, a pessoa que nasceu dia 12 de dezembro tem um motivo. A gente tem a data da encarnação propícia ao equivalente consciencial. Tá? Eu preciso estar no planeta naquele dia, do mesmo jeito que eu tenho que estar de retorno ao mundo espiritual em determinada época. Por isso, os espíritos, quando antecedem a reencarnação, sofrem imensamente. A desencarnação sofrem imensamente. Porque no plano espiritual, o tempo e o espaço são fundamentais na vida de uma criatura. Tá? Então, na biografia dela, ela nasceu dia 24 de dezembro, uma data muito importante, né? Porque é uma data em que todos comemoram o nascimento de Jesus. Ela deve ter feito essa programação visando a responsabilidade reencarnatória dela, e por isso ela coloca a existência dela propícia ao nascimento de Jesus, que aquilo ficaria grifado na alma dela. Eu não estou sendo mística, tá, gente? Eu estou sendo sincera. A obra diz isso, tá? O comportamento diário dela diz isso. Ela nasce num sítio nos arredores de Vila Santa Teresa, município de Valença, estado do Rio, na cidade do Rio das Flores. Médiuns, homens, reencarnantes, todo mundo nasce naquele lugar, naquela hora, daquela forma, porque está na programação. Percebeu? Então, como o companheirinho que nasceu lá de Barra da Marquise estava determinado que ele nascesse ali, naquele sofrimento todo? Estava. Está na programação dele, pedido por ele mesmo, ou arquitetado ou elaborado pelo mundo espiritual. Aquilo faz parte de toda uma trajetória reencarnatória dela. Então, não considere nada que eu vou dizer aqui uma obra do acaso. Não existe o acaso, como diz o Livro dos Espíritos. Seu nascimento, segundo as informações do próprio médium, aconteceu depois de um baile na residência da sua avó. Olha, o que tem isso? Tá? Então, ela nasce num dia festivo, considerando que aquela data seria importantíssima para ela. A reencarnação, por mais árdua, seria um motivo de alegria para ela. Então, ela nasce depois de uma festividade. Perceberam? Jesus, quando foi reencarnar, ele projetou uma pacificação no planeta. E o líder encarnado, que era... acho que é Petrônio, eu esqueci o nome dele, eu vou lembrar e falo com vocês ainda há tempo, está no livro Boa Nova. Ele trazia na organização biológica e espiritual dele um espírito de paz muito intensa, porque ele reencarna no clima elaborado por Jesus. Então, Jesus, para chegar no planeta, ele dissipa toda a psicosfera de assassinato, de crime. A Ivone faz a mesma coisa. Ela, sabendo que a reencarnação dela seria uma reencarnação difícil, ela projeta o nascimento depois de uma situação em que fosse um momento alegre, né? Fosse um momento alegre. Ivone Pereira nasceu em ambiente espírita. Quando a gente fala em ambiente espírita, em ambiência espírita, nós não estamos falando de ambiente que faz... que a pessoa conhece, que a pessoa já ouviu falar. Nós estamos falando, quando você fala em ambiente,
o psiquismo daquele ambiente, ele está impregnado de conhecimento espiritual. Vocês vão ver no comportamento do pai dela que ele era um espírita. E aí ele traz ela nesse ambiente espírita proporcional à tarefa que ela ia executar. Fica aqui uma responsabilidade muito grande para nós, que ao trazermos um espírito na encarnação, tenhamos aquele impulso de acompanhar o processo, o programa elaborativo dela. Tá? Então, ela nasce num ambiente, ali o psiquismo era espírita. Olha a época, 1906, olha a época, olha a influência da doutrina naquela época. Tá? Chico Xavier tinha acabado de chegar, né, na Terra. Não, acho que o Chico nasceu em 42, né? Ela acho que né, não, estava recente ali também. E a gente vai encontrar a doutrina nova, ainda nova, tá? Com muita repulsa, com muita considerada coisa do demônio, e ela nasce naquele ambiente onde o espiritismo é que prevalecia, tá? Não são os fenômenos, não são conceitos equivocados de espiritismo, mas o espiritismo, tá? Ela nasce no ambiente espírita, no ambiente em que Kardec era citado, que as obras eram citadas, né? as obras novas de André Luiz, né? Tudo citado ali. Nosso Lar, né? No papel novo da doutrina, tudo citado ali, tá? E aí ele fala, recém-nascida, com 29 dias, teve um acesso de tosse que a sufocou, deixando em estado de catalepsia, perda temporária da sensibilidade e dos movimentos. Não é uma morte, não é isso? É uma perda, é um afastamento, e como ela nasceu com a predominância mediúnica muito forte, ela tinha essa facilidade de desligar do corpo. Eu quero que vocês anotem isso, prestem atenção nesse detalhe, porque era muito comum para ela se afastar do corpo. Tá? Tanto que ela tinha uma característica sonambúlica muito forte. Ela se afastava do corpo com muita tranquilidade. Ela não tem um mundo espiritual como uma coisa diferente. Tá? Ela tem um mundo espiritual como uma coisa fixa. Então, ela, com dias de encarnação, ela tem seu primeiro afastamento fixo do corpo físico, predominante do corpo físico, não, predominante do corpo físico, tá? É um estado aterrorizador, certo? Quando eu estudei com o seu Leonzalo, ele trazia muitas experiências de letargia e catalepsia. Mas é uma experiência aterrorizadora, porém comum. Tá? Só no Evangelho nós vamos encontrar 3 processos naturais de catalepsia. Tá? Nós vamos encontrar o Lázaro, né? Lázaro, ele estava fazendo um desligamento natural. O próprio Lázaro estava se desligando, né? Como aconteceu com Francisco Cândido Xavier, que ele adoece, faz os 2 desligamentos e deixa para desligar o cérebro em último momento. Né? Ele não desliga tudo de uma vez, ele vai desligando, perde a sensibilidade física, depois o emocional dele estava ainda em efervescência, mas ele já estava quase se desligando, e quando termina o Jogo do Brasil, ele faz o último desligamento. No caso de Lázaro, foi a mesma coisa. Lázaro, ele foi se desligando aos poucos, desligou o plexo solar, depois ele desligou o cardíaco, e antes que ele viesse a desligar o cerebral, Jesus o retorna ao corpo a pedido da família. Mas ele já estava em estado de decomposição. Né? Ele já decompunha, porque ele desligou o sistema basilar, então ele ficou em estado de putrefação. A perda de movimentação fez com que os seus órgãos começassem a parar. Jesus, antes que ele fizesse o último desligamento, traz ele para o corpo físico. Muito bem. A filha de Jairo, ela também entra no estado cataléptico,
mas ela não se desliga totalmente, né? Ela recobra a consciência e os movimentos, o plexo dela estava só afrouxados, não desligados, tá? Mas o filho da viúva de Naim, ele se assemelhava ao estado de Lázaro. Com certeza, ele seria sepultado vivo. Claro que o plano espiritual interferiria ali e terminaria de desligar. Mas quando a viúva de Naim ela passa, Jesus estava passando também. E aí ela clama, pedindo a Jesus que devolvesse o filho dela. Jesus toca no esquife e ele recobra seu estado físico. Tá? Então, nós temos 2 estados catalépticos graves e um quase, né, que é o da filha de Jário. Ivone Pereira viveu os 2, que é o de Lázaro e o da filha de Naim. Tá? Ela ficou mais de horas em estado de desligamento, semidesligamento. Tá? Então, o médico determina o óbito. Tá? Então, o primeiro desligamento mediúnico que ela faz, que é o que a gente faz na mesa mediúnica, tá? Ela desliga. A gente não faz isso na mesa mediúnica, em médiums. A gente não desliga. Você está na mesa mediúnica, aí você, depois da prece, o médium de desdobramento, ele percebe o afastamento do corpo. Ele sente uma espécie de menos lucidez, menos audição, menos som de voz. Ele percebe isso. Ele vai compreendendo que essas ações, igual eu estou conversando aqui com vocês, eu me ouço nitidamente. Quando você está em desdobramento, você começa a perceber o afastamento desse som predominante que está em você. Esse desdobramento ele é natural. E a Ivone Pereira fez isso com 29 dias de idade. Ô, Alessandro, tá dando para entender? Eu preciso de uma posição de vocês. Sim, tá sim, Sônia. Beleza. Beleza. Então, ela faz essa perda que é difícil de entender, mas comum na execução. Muitas almas, principalmente quando a nossa ciência ainda não tinha um progresso, muitas almas tinham catalepsia ou letargia e sofriam sepultamento, e quando as pessoas às vezes iam avisadas até pela espiritualidade mesmo, né, iam no cemitério, encontrava a pessoa emborcada, porque ele ficava ali revirando no túmulo, tentando respirar, tentando voltar, tentando sair e não conseguir, tá? Então é um fenômeno considerado mediúnico. Gravem isso, por favor. Fenômeno considerado mediúnico. A gente faz isso na mesa mediúnica. Quando o médico fala assim, oi, meu amor. Tá joia, querido? Beth, pensei que ia abandonar. Não, estou aqui caladinha escutando, é porque eu entrei um pouquinho atrasada. Eu e Carol estamos aqui. Dá um beijo nessa menininha aí. Tá joia. Essa explicação que você deu, né, da questão mediúnica, então, quando a gente tem a gente médium, né, ostensivo, quando a gente está na mesa e você percebe um quadro e que você se vê dentro daquele quadro, que é como se você estivesse vivendo aquele quadro, é como se a gente fosse dar uma assistência, né? E às vezes aquele espírito daquele momento, daquele quadro, ele realmente vem, né? Então esse quadro também seria esse afastamento dessa maneira que você explicou? Ó, eu vou dizer não só para poder te explicar mais claro, tá? Mas sem taxativo. Não a visão de quadro, a saída mesmo do médium. A saída mesmo. Por exemplo, você vai pegar Santo Antônio de Pádua, tá? Ele desdobrou de tal forma que ele bicorporou. O que é bicorporação? Ele passou a residenciar somente no perispírito e conduzir o corpo à distância. Santo Antônio de Pádua fez isso. Quando o médium está na mesa mediúnica e ele sai do trabalho, ele sai da sala e se percebe a uma distância da sala, sim. Tá? Uhum. E uma distância grande. Por exemplo, a distância... Eu me percebo em Pedro Leopoldo, agora. Imagina que eu agora estivesse
com uma sensação orgânica de afastamento a tal ponto de você me perguntar assim, o que tem na parede do lado esquerdo da instituição? Sim, E entendi. eu falasse com você, isso é bicorpóreo, isso é a letargia mediúnica. Mediúnica. Sim, Eu saio de tal forma que o corpo físico pode mexer que eu não vou ver. Eu não vou sentir. A minha sensibilidade vai perceber, mas não vai sentir. Ela tinha isso. Ela saía do corpo e ela tinha perda de sensibilidade. ah, tá. Entendeu? Entendi. Então, se o médium está na mesa mediúnica, aí o presidente da mesa, o dirigente de reunião, toca no médium, equilibra o médium ali, mas ele sabe que o médium não está ali. O médium está à distância do corpo, está comandando o corpo, está comandando. Tá? Ele está à distância do corpo, mas pode tocar no corpo que ele quase não sente. Ocupem-se com as minhas palavras, ele quase não sente. Entendi. Tá? E ele vai relatar. Qualquer coisa que você perguntar para ele de onde ele está, ele vai falar. Santo Antônio de Pada saiu e foi resolver um problema judicial para o pai. Sim. Quando ele termina, porque ele precisavam que ele desse um testemunho. Ele testemunhou. Quando ele terminou o testemunho, ele levanta, sai do tribunal. Quando ele sai na porta do tribunal, ele aparece onde ele estava antes. Uhum. Entendeu? Entendi. Isso é uma letargia mediúnica. Ok. Aí, É igual o Eurípides Barçanufo. igual a Eurípides Barçanufo. Pronto. Igual a Eurípides. Você Certo. foi em cima. Beleza. Ela tem um livro chamado Recordações Mediúnicas e ela vai contar isso em detalhes. Ok. Por isso que seria importante, depois, se vocês pudessem. O meu sonho aqui está ruim? Para mim, não. Tá. Não, tá Se for bom. o meu, vocês avisam que é o meu. Ah, tá. O Porque escreveu seu que o som tá está bom. ruim? Tá bom. Então, ela, entendeu, Beth? Ela tem esse quadro. Eurípides Barçanufo tinha esse quadro tranquilamente, tá? Para o espírito que está acostumado a desdobrar-se e desdobrar-se com veracidade, isso não é incômodo, não. Isso não é incômodo, não. Tá? Aqui ela faz seu primeiro afastamento mediúnico com 29 dias. Mas vamos lá que você vai, se você tiver dúvida, você volta, viu, Beth? E aí ele fala, o médico e o farmacêutico da localidade, porque antigamente os farmacêuticos eram considerados médicos, né? Chegaram a testar o óbito por sufocação. A família preparou o corpo do bebê para o velório. Isso está querendo mostrar que já tinha um tempo mais alongado, tá? Então, ela permaneceu mais tempo. Se ela ficasse ali 2, 3 dias em catalepsia, ela passava a odorizar-se. Você ia sentir a cadaverização. Tá? Mesmo estando ainda no corpo, dá para sentir a cadaverização, que é o caso de Lázaro, o cheiro da cadaverização. Colocando-lhe um vestido azul, um vestido branco e azul, e adornando-a com uma grinalda e encomendar o pequeno caixão. Tá? Bom, vendo que se aproximava a hora do enterro, sua mãe retirou-a para o interior da residência da família para orar. Sua mãe se retirou. Está percebendo o mecanismo da espiritualidade? Está percebendo que essa reencarnação ela tem uma finalidade de caráter universal? A reencarnação dela se assemelha à reencarnação de Eurípides, de Bezerra, de Francisco Cândido Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce. Então, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando de um grande médium, de um médium que se alicerciou ao convívio com Jesus. Tá? Então, ela já estava sendo ali sepultada. Sua mãe resolveu orar. Aí eu perguntaria para vocês assim, por que a mãe dela não orou antes? Tá? Então, a gente hoje sabe que tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Tá? Não existe nada no planeta que a gente pode considerar como sendo comum. Tá? Deixou para orar na hora do enterro. O caixãozinho já estava lá, tudo bonitinho. Primeiro elas brigaram por causa do
do enterro, da escolha, quem queria, quem que ia pôr o quê, e essa situação ali aparente tinha uma finalidade muito justa. Tá? Quando voltou a e ela, a mãe de Ivone, ela pede a Nossa Senhora, para poder interceder pela médium, pelo espírito Ivone, tá? Quando voltou ao aposento e acariciou o bebê que ainda estava no berço, ela acordou chorando. Eu queria que vocês prestassem atenção no acariciou o bebê. Atitude de mãe, tá? Mas o que a gente visualiza aí? O que vocês conseguem visualizar aí? Nós conseguimos visualizar que, na essência, a mãe transportou uma quantidade de energia, não é isso? A mesma energia que Nossa Senhora colocou na responsabilidade dela para transportar para a menina. Assim que Jesus atuava, né? A roupa de Jesus, onde Jesus tocava, Jesus pegou o olho do cego de Jericó, pôs a mão no olho do cego de Jericó, passou a mão nos olhos do cego de Jericó e abriu as pálpebras dele e ele consegue visualizar. Então, Nossa Senhora atuou desta forma, colocando as mãos, nas mãos da mãe, uma substância que ela vai ao berço da neném, passa no neném e o neném acorda chorando. Tá? Quando voltou ao aposento, acariciou o bebê que ainda estava no berço, ela acordou chorando. Com 4 anos de idade, bom, isso foi um fato. Um fato que eu acho que como médium, eu acho não, tenho certeza, nós como médium, podemos assentar e analisar com muita calma. Tá? O que pode acontecer com uma criança, a responsabilidade do espírito inicia até a idade, neste caso aqui, a idade de 29 dias. A importância de um bebê, que a gente acredita ser só um enfeite no lar. Depois ela começa dizendo o seguinte, aí ela muda de quadro. Com 4, isso deve ter acontecido outros fenômenos na vida dela que ela não se tinha vontade de registrar. Mas, com 4 anos de idade, a menina já dizia ver e ouvir espíritos, os quais, segundo ela, considerava como pessoas normais. 2 dos amigos invisíveis pareciam com mais frequência. O que eu quero colocar aqui para vocês? A mediunidade em criança é um fator normal. Tá? Toda criança vê espírito. Toda criança, sem exceção, vê espírito. Mas não é mediúnico, porque a criança não registra. Ela não sabe explicar que aquilo é um fato mediúnico. Ela sabe explicar que tem uma entidade ali, mas ela não sabe explicar que aquela entidade é um amigo do mundo espiritual. A Ivone sabia. Tá? Dona Ivone sabia perfeitamente do fenômeno que estava ocorrendo com ela. Ela sabia, inclusive, registrar que alguns fatos, alguns daqueles espíritos, eram amigos comuns dela, com 4 anos de idade. Então, eu preciso perceber que, se a criança não registra, é uma perturbação. Se a criança registra, é uma mediunidade. Vocês entenderam isso? Porque nós vamos ler o livro para frente, eu preciso perceber se vocês perceberam isso. Deu? Betinha, me ajuda? Deu sim, Sônia, está muito bem explicado. Então, vamos lá. Eu preciso muito do papel de vocês, tá? Ô, Muito Sônia, bem. ô, Sônia, é de meia. Eu estou aqui pensando aqui, né, que é muito bom a gente perceber isso aí, porque quantos pais às vezes chegam na evangelização trazendo essa dificuldade para a gente, ou achando, né, que a criança, né, é mediunidade, porque ele está vendo, ele está brincando, né? Então é muito importante para a gente orientar, né? Que você falou aí. Não estou te ouvindo, Sônia. Sônia, nós não estamos te ouvindo. Natural da idade.
tá? Que precisa ser trabalhado com a evangelização infanto-juvenil. Quando a criança detecta isso, ela percebe isso, ela entende isso, é diferente. Totalmente diferente, tá? Bom, Charles, a quem ela considerava seu verdadeiro pai, devido às lembranças que teria de uma reencarnação anterior, em que a entidade teria sido seu pai. Olha como que ela não trata o convívio espiritual mediúnico de forma diferente. Tá? Ela tem noção, desde cedo, desse aspecto mediúnico dela. Tranquilos? Roberto Canalejas, a quem, inclusive, está enquadrado no livro Memórias de um Suicida, né? Teria sido médico espanhol no 19. O som de Sônia está falhando. Sônia, Sônia, seu som falhou agora nessa última frase aí. Sônia, tá falhando sua conexão. Confere aí qual conexão que você está usando aí. pessoal, nós já ligamos para a Sônia, ela está verificando lá a internet dela. Pediu para esperar um minuto, tá? Deixa eu aproveitar e dar um adendo aí. A Ivone. Alô? Vocês estão conseguindo me entender agora? Agora sim, Sônia. Oi. Vamos embora. Pode continuar. Fala o que você estava falando. Dá tempo para você arrumar aí. É só para falar que a Ivone tinha parente aqui em Pedro Leopoldo também, sabe? O pai do Luizinho, que é médico aqui. Ó, que legal. Bom, a Beth falou comigo que já tem uns minutinhos. Vocês sabem onde é que eu parei no pensamento de vocês? Porque no meu aqui estava indo bem. Na hora que a Edmeia comentou, já sumiu a sua fala. Tá. Ela comentou Eu sobre as cheguei a crianças. falar do pai dela? Cheguei a falar do pai dela? Não, Tá. Estou sobre as crianças, Sônia. Ah, sim. Então vamos lá. Na realidade, eu estava dizendo que às vezes seria importante para a gente que está dentro da doutrina, que está na condição de orientador, que está na condição de orientador, tomar conhecimento do que é influência e do que é mediunidade. Porque quando a criança tem percepção, para nós é muito mais fácil orientar os pais. Não é mediunidade, precisa educá-la para que no futuro ela possa ir para a mesa mediúnica, né?
Mas quando é perturbação, a gente tem que fazer o encaminhamento da criança para a casa espírita, na evangelização, como continuidade, que às vezes aquele fenômeno, não é isso? Vocês vão me posicionar, não, tá? Porque é alguma coisa com o negócio que eu abri aqui. Aí vamos falar então do pai dela, tá? Que é onde eu estava. Aí eu pedi um companheiro para trocar o gráfico aí. José Pereira não foi um comerciante. Por 3 vezes tentou manter um negócio e se arruinou. Uma vez que favorecia os fregueses em prejuízo próprio. Desistiu do comércio e foi ser funcionário público, devido à situação financeira da família. Isso mesmo, foi em situação em que desencarnou em 1935. Vocês estão me ouvindo direitinho? Vai me posicionando aí. Ok, Muito bem. Sônia. Muito bem. Sim. Então, o que a gente aprende aqui que é legal? Olha, um comerciante que doa cesta básica, né? Eu tenho um comércio que eu vendo arroz, feijão, açúcar, e aí eu dou uma cesta básica. O que acontece comigo nesse momento? As criaturas acabam se afastando do comércio como sobrevivência de vida, porque ele necessita daquela cesta básica. Ele encontrou essa dificuldade. Como comerciante, ele se arruinou por 3 vezes. Porque como ele era uma pessoa caridosa, o pai da Ivone, ele era caridoso, ele acabava por doar o que ele tinha para vender. Tanto que a Ivone viveu uma vida de intensa dificuldade financeira. Tá? E, devido à situação financeira da sua família, Ivone foi criada num ambiente pobre, lutando com inúmeras dificuldades. Tá? Característica do médium, né, gente? Perfeitamente, essa é a característica de qualquer médium. Com isso, ela aprendeu a viver modestamente, numa condição social humilde, mesmo assim, seu pai, de coração muito generoso, hospedava em sua casa pessoas necessitadas, vida de recursos e até mesmo mendigos, alguns dos quais foram sustentados por um longo período. Vocês perceberam que ela foi criada num ambiente espiritual elevado? Ela via o pai e a mãe no exercício. Ela via o pai no exercício caritativo. Então, aquilo foi projetado, aquela encarnação dela foi toda programada, foi toda elaborada daquela forma. Tá? Sua educação foi severa, afastada do convívio social, o que a fez viver em recolhimento. Então, como um processo educador da sua faculdade mediúnica, seus pais eram severos. Tá? Tudo isso é combinado no mundo espiritual. O espírito vem com uma mediunidade muito ostensiva, e aí o que o plano espiritual faz? Coloca pessoas capazes de manter a sustentação espiritual daquele espírito. Então, ela é filha de pais severos. Tá? Tais experiências de vida, Ivone considerou benéfica, tá vendo? Pois a ajudar a compreender as necessidades do próximo. Tanto a caridade que seu pai fazia, quanto a conduta exercida naquele lar de disciplina, aquilo foi benéfico para ela no campo da mediunidade. Quando o médium ostensivo compreende a luta dele no evangelho, ele reconhece a importância daquela disciplina aplicada no lar, tá? Se por um lado esse tipo de vida lhe favoreceu dotes mediúnicos, por outro lado causou-lhe uma excessiva timidez, dificultando-lhe as tomadas de decisões, quando mais tarde teve que viver sozinho. Isso é natural, né, gente? Um espírito ali coibido de viver o mundo, de fazer aquilo que todo mundo está fazendo, quando ele tem que enfrentar o mundo, ele encontra uma certa dificuldade. Mas ela, como espírito, não reclamou disso. Ela fala, inclusive, que isso foi positivo para ela. Aos 8 anos de idade, a menina viveu um novo episódio de catalepsia. Vocês imaginam que ela entra no corpo físico aos 29 dias, quando ela encaixa no corpo de carne, tem de novo uma tendência a afastar-se da matéria. Tá?
Quando a gente estuda a vida dela toda no livro Recordação da Mediunidade, nós vamos ver que ela teve uma vida muito vulgar numa existência anterior. Então, a atual reencarnação dela como Ivone Pereira refletiu esse comportamento. Tá? Inclusive esses desligamentos, porque ela teve uma vida muito complexa. Certa noite, durante o sono, percebeu-se diante de uma imagem do Senhor dos Passos, pedindo socorro, pois sofria muito. Sofria mediunicamente, né? Ela sabia daquela situação, dos compromissos, da visão mediúnica, tudo isso perturbava muito. A imagem, então, animando-se, fluido vital, né? Fluido vital, dirigiu-lhe palavras: vem comigo, minha filha. Será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. A menina, aceitando a mão que lhe era estendida pela imagem, subiu os degraus do altar e não se lembrou de mais nada. Volitação. Ela volitou. Então, além de desdobramento intensivo, ela ainda volitava. Tá? Raríssimos espíritos vivem isso. Pedro não conseguiu. Tá? Pedro não conseguiu. Mas Ivone conseguiu. Aos 8 anos, li o primeiro romance, Marieta e Estrela. Romance espírita clássico com um trecho desenrolado na Espanha. Daí em diante, pus-me a ler outros livros profanos, livros comuns, tais quais A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, Iracema e Ubirajara, de José de Alencar, Elzira, de cujo autor já não me lembro, Paulo e Virgínia, de Bernard de Saint-Pierre. Eu li alguns desses livros aqui, né? Tive a honra de poder ler Escrava Isaura, depois assisti a novela, foi muito legal. A idade de 8 anos dela foi muito complexa, tá? O encaixamento no corpo foi muito complexo. Nessa idade, teve o primeiro contato com o Livro dos Espíritos. A gente está no centro espírita e não indica o Livro dos Espíritos para ninguém ler. A gente acha o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, muito difícil, a gente não indica. Ela teve contato com o Livro dos Espíritos aos 8 anos de idade. Posteriormente, aos 12 anos, ganhou de presente do pai o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Olha que lindo. Lia tudo o que viesse à mão, geralmente leituras aprováveis, e assim muito aprendi. Isso é ela que está colocando, tá? Aos 13 anos de idade, começou a frequentar sessões espíritas de espiritismo. Ela entrou numa sessão mediúnica com 13 anos de idade. Olha que, se nós tivéssemos uma mocidade coerente, uma evangelização bem acentuada, talvez nós pudéssemos começar o exercício mediúnico aos 13 anos de idade. Tá? Mas, às vezes, a evangelização é tão fraca, às vezes a mocidade é tão dispersa que a gente não pode fazer isso, né, gente? Não pode colocar uma criança. Aos 16 anos, já tinha lido obras clássicas de Goethe, Bernardo Guimarães, José de Alencar, Alexandre Herculano, Arthur Conan-Doyle e outros. Conan-Doyle é muito legal, viu, gente? Tendo cultivado desde a infância o estudo e a leitura, completou sua formação como autodidata, pela leitura de livros e periódicos. Leon Denis era autodidata, Ivone Pereira era autodidata e Camilo Botelho era autodidata. Vai fazendo uma junção disso aí, depois vocês me falam, tá? A partir desta idade, fase da adolescência, a abertura da pineal, né, todo mundo sabe, a mediunidade tornou-se um fenômeno comum para Ivone, que dizia receber a maior parte dos informes do além-túmulo, crônicas e contos em desdobramento no momento do sono. Mediunidade sonambúlica. Olha como é que ela lidava com a mediunidade com a maior naturalidade. Para ela era tudo normal, tudo natural. Ela é igual Chico Xavier. Chico Xavier estava plantando alho, o espírito aparecia, Chico Xavier conversava com ele como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma pessoa comum. A sua faculdade apresentava diversificada, tendo se dedicado. Ela tinha vários aspectos mediúnicos. Tá? Mas ela se dedica ao receituário homeopático. Quem quer participar? Escutei um barulhinho aí. A psicofonia e ao passe. Ela considera o passe aspecto mediúnico. Tá? A fluidificação de água, aspecto mediúnico. E até mesmo, em algumas ocasiões, aos chamados efeitos físicos de materialização. Tem uma obra dela que ela faz questão de colocar sobre esse trabalho. Dedicou-se à atividade de desobsessão.
esperantista atuante, trabalhou na sua propaganda e difusão através de correspondência que mantinha com outros esperantistas, tanto no Brasil quanto no exterior. Aí ela já é né? Adolescente. A penúltima encarnação de Ivone foi como Leila Vilares de Guzmán, uma jovem espanhola que suicidou-se no Tejo aos 20 e poucos anos. Então, ela já vem, né, condicionada ao suicídio. Não é a primeira encarnação suicida dela. Foi uma das mais respeitáveis médiuns brasileiras, autora de 18 romances psicografados, bastante conhecida entre os espíritos. Dedicou-se por muitos anos à desobsessão e ao receituário mediúnico homeopático. De acordo com a classificação de Allan Kardec e o livro dos médiuns, Ivone Pereira pertencia à categoria de conselheiro, que é uma faculdade mediúnica. Queria muito que vocês prestassem atenção nessas entrelinhas, tá? Kardec coloca o conselheiro como um ato mediúnico, como um aspecto mediúnico. Quando você está num trabalho de conselheiro, você está num aspecto mediúnico, você está em mediunidade, tá? Psicanalista, passista de efeitos de incorporação. Essa última faculdade dedicava-se aos casos de obsessão e de suicidas. Não sei quanto tempo eu tenho, me parece que aqui está se constando 1 minuto, né? É isso, Paulo? Ô, Sônia, Paulo, vamos estender aí mais uns 15 minutos para poder compensar sim. o início, pode ser? Perfeito, graças a Deus. Ivone Pereira sempre seguiu as orientações. Agora presta atenção. Agora estou falando especificamente para nós, tá? Ivone Pereira sempre seguiu as orientações dos livros básicos da codificação e também o conselho de seus guias. Tá? Ela, inclusive, quando um centro espírita tinha qualquer complexo com relação à espiritualidade, ela saía fora. Tá? Ela colocava isso muito claramente. Se o centro espírita fugia à realidade espiritual, por qualquer que seja o motivo, por fantasia, né? Aquelas coisas que às vezes o centro espírita faz, que é considerado natural e que a gente utiliza como normal, ela, por saber que a doutrina tinha um princípio, ela não se afastava do princípio. Nós espíritas temos que ter muito cuidado, principalmente nós que estamos na direção de qualquer atividade, para não nos afastarmos da obra espírita, da codificação. Deixarmos levar para a eventualização e acabar perdendo o foco. Nós temos que ter muito cuidado para não perder o foco. Entre os orientadores encarnados, ela destaca o eminente espírita de interrupção, que ela, durante 54 anos e meio, exerceu o receituário e os passos de... Desculpa. Entre os orientadores encarnados, ela destaca o eminente espírita de Barra Mansa, Zipor, que a instruiu no início da sua mediunidade. Foi através desta tarefa, sem interrupção, que ela, durante 54 anos e meio, exerceu o receituário e os passos de... É muito tempo de mediunidade. É muita seriedade mediúnica. É muita responsabilidade mediúnica. Tá? Praticamente sozinha. Porque apesar dela ter os seus orientadores, você vai lendo e vai percebendo que ela teve um meio lutador, né? Ela teve que se envolver pública ali naquele processo, tá? Praticou a cura de obsidiados não só em recintos espíritas, mas em sessões preparadas, como auxiliadas por outros médiuns na própria casa dos doentes. Amava os obsessores e era por eles respeitados. Para mim, essa frase aqui, ela resume toda a vida dela. Ela resume. Porque ela era médium obsessiva e uma das grandes características dela era respeitar os obsessores. Muito ao contrário daquilo que a gente pensa, né? Ela respeitava tremendamente os obsessores. E acabava por ser respeitado por eles. Sempre orou muito por eles. Eu aprendi aqui com ela a ciência de respeitar os desencarnados. Tá? A gente trabalha muito com o seu Manuel Alves, a gente trabalhava muito isso. Respeitar o desencarnado. Você não afasta obsessor. Você educa-se
para que o educador sinta simpatia pela sua educação e eduque-se também. Assim foi com Divaldo Pereira Franco, tá? Assim foi com o próprio doutor Bezerra de Menezes, porque o processo é esse. Às vezes a gente pessoas indo ao centro espírita para afastar determinadas entidades que ele mesmo colocou na linha dele, tá? Na linha de comportamento dele. Toda vez que alguém fala, tem como tirar esse espírito? Eu falo, não, tem como educá-lo. E como é que eu faço isso? Você se educar para que esse espírito seja educado. E nós aprendemos isso com Ivone, lá na União Espírita Mineira. Ivone Pereira desenvolveu igualmente a mediunidade oratória. Ela era uma tremenda expositora, tá? Como tal, esteve presente na tribuna espírita no local onde residia no ano de 1927 até o ano de 1971. Eu era muito jovem, eu assisti uma palestra dela na União Espírita Mineira, foi brilhante. Dedicou-se à produção, afastando-se desse setor, segundo ela mesma declara, mas não explica a razão, por ordem dos mentores espirituais. Viu? Como é que a gente não pode se apegar à tarefa? Todos nós temos o nosso tempo de exercício em determinadas atividades. É aqui que está a educação do médium, em não querer lugar definido numa mesa mediúnica, não querer ser o único presidente daquela sessão, não querer ser o único presidente da casa, porque a gente está ali por tempo determinado por Deus. Ela exerce a oratória, fala durante alguns anos e o plano espiritual tira esta faculdade dela. Perceberam isso? Vocês estão me ouvindo direitinho? Dedicou-se à produção de obras. Dedicou-se à produção de obras mediúnicas em livros através de crônicas, contos, crônicas de novo, novelas e romances. Seu amigo espiritual foi Frederico Francisco Chopin. Ele está no livro, né? Memórias de um Suicida. Camilo Castelo Branco escreveu, então, através da psicografia, o livro Memórias de um Suicida, em 1926. Mas só foi publicado em primeira edição 30 anos depois. Ou seja, em princípios de 1956. Vai saber a razão disso, amigos. Vai saber por quê. Tá? Ela contou para a gente que, na realidade, por causa da vaidade, mas a gente sabe que teve muito mais, muito mais. É uma obra muito bem codificada, a gente pode falar que ela foi codificada, ela tem um perfil muito elevado na estruturação dele, que tem a mente voltada ao suicídio. Todo aquele espírito que tem uma encarnação onde ele suicidou, ele deverá ler o livro, deve ser orientado para que ele leia o livro, não deve ser orientado para quem quer suicidar, tá? Não deve ser orientado, porque ele cria um psiquismo de relembrança. Então, primeiro, para você oferecer um livro para quem quer suicidar, se você oferece o Memórias de um Suicida, você cria um certo terror e um desacreditar nele. Então, encaminha primeiro ou o Evangelismo, ou o Livro dos Espíritos, e depois Memórias de um Suicida, para que ele consiga fazer mentalmente uma conexão da imortalidade da alma. Tá bom? Muito bem. Atualmente, essa obra é considerada um monumento de biografia mediúnica no Brasil. Olha o que nós vamos estudar. Tá? Por isso que tem que ler sobre os elementos que compõem. Pode ser considerado um tratado sobre suicídio na visão espírita. Então, a psiquiatria, a psicologia, psicanálise, para tratar com suicidas, deveriam estudar Memórias de um Suicida. Tá? Além desse, recebeu também outras obras, né? Telas do Infinito, foi o doutor de Menezes que escreveu, né? Amor e Ódio, eu vou citar aqui no meu para ficar mais tranquilo. Memórias de um Suicida, Nas Voragens do Pecado, Ressurreição em Vida, Amor e Ódio, O Drama de Bretanha, Recordação da Mediunidade, O Cavaleiro de Mulheres, O Drama da Obsessão, Nas Telas do Infinito, A Tragédia de Santa Maria, Sublimação,
um caso de reencarnação maravilhoso, a família espírita, a luz do Consolador, as 3 revelações, Edmeia, o evangelho aos simples para o evangelizador, viu? Para o evangelizador, muito me interessa. Mediunidade com Jesus e Contos e Amigos. Tá? Ô, Essas Sônia, duas a obras. Edmeia teve que sair. Repete aí, por favor, para mim. Põe aí para ela. Evangelho aos simples. Ela Evangelho considera a aos criança simples. Edmeia para nós que está no campo da evangelização. Tá? Ok. A fim de receber. Tá bom, obrigada, amiga. A fim de receber livros, os romances, principalmente, e também Memórias de um Suicida, seus autores desenrolariam a ação. Portugal, Espanha, França, Alemanha e Rússia. Só para vocês terem uma ideia de quantas entidades estrangeiras participaram do livro Memórias de um Suicida. Tá? E também alguns ambientes do mundo invisível. Conheci, assim, algumas paisagens do mundo espiritual e países estrangeiros. A médium foi a Portugal, a Espanha, a França, a Alemanha e a Rússia, mediunicamente. Não pagou passagem, vocês acreditam nisso? Ela foi mediunicamente. Olha que bacana. E países estrangeiros terrenos, onde a ação romântica se desenrolava em diferentes épocas e séculos. Nestes locais, eu assistia à peça ser escrita pelos autores espirituais. Isso é uma característica única, está no livro Memórias dos Médiuns. Lá ele tem 58 aspectos mediúnicos, tipos de médiuns, e 80 aspectos mediúnicos. A gente só, se pedir, a gente só fala alguns, né? Começa a perceber que tem alguns aspectos mediúnicos aqui que ela considerou. Então, se a gente pudesse fazer uma lista, dava para colocar, por exemplo, uma faculdade mediúnica que é a de assistir o fato antes de narrar. Isso é uma faculdade mediúnica. Tá? Quando, às vezes, o médium narra coisa na mesa mediúnica, e ele, quando volta, fala assim, gente, que é isso? Eu nunca vi isso. Ele narrou, ele assistiu primeiro e narrou depois. Isso é o plano espiritual, às vezes, tira da mente dele e joga na mediunidade. Não é na hora do exercício mediúnico. Ele vai no plano espiritual pelas vias do sono, participa daquele quadro, some aquele quadro some e ele volta na reunião mediúnica. Beleza? Isso é muito legal. Mas nós vamos ter oportunidade de trabalhar isso com mais clareza, viu, gente? Via-me em todas as cenas, mas eu fazia, eu dizia, era só para assistir. E ouvia uma voz desconhecida a narrar o drama com uma precisão e um encanto indescritível, mas sem ver o narrador. E ouvia ainda tudo quanto diziam as suas personagens. Tá? Ela assistia como se fosse uma novela, tá? O quadro que ela ia escrever depois. Convivi finalmente com meus guias espirituais. Convivi! Como se eu fora também desencarnado. Ou quase isso. E revi muitos trechos do passado histórico citado em meus livros, como se tratasse do presente. Outro aspecto mediúnico, que dá para a gente alistar. Tá? Depois, se vocês tiverem calma, vamos alistar esses aspectos mediúnicos que a gente não encontra com clareza. Convivi finalmente... Não, desculpa. Exigente, sempre fui exigente e desconfiado. Característica do médium. Tá? Médium não aceita qualquer coisa, médium trabalha tudo com muita clareza, com muito conhecimento. Tá? E desconfia de tudo que é muito fácil, de tudo que é muito tranquilo. Quando o fácil se relacionava com o mundo espiritual, nunca aceitou nada à primeira vista sem um exame dentro da lógica, conforme preceitua a doutrina espírita. Característica de Leon Denis. Tá? Leon Denis também não aceitou nada assim, a grosso modo, não. O matrimônio não fez parte da sua última programação terrena. E, por último, no dia 9 de março de 1984, às 22 horas aproximadamente, desencarnou Ivone Pereira no Hospital de Lagoa, no Rio de Janeiro, onde havia sido internada poucas horas antes. Aqui ele não relata por quê, nem de que ela desencarnou.
O sepultamento do seu corpo ocorreu no dia seguinte, dia 10 de março de 1984, às 16 horas, no cemitério de Itaúna. Ao ato compareceram diversos confrades e amigos, entre os quais Juvenir Barbosa de Souza, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, representando essa instituição, e seu presidente Francisco Tissé. A Federação Espírita Brasileira compareceu no velório da nossa companheira, representando-se na pessoa do nosso querido companheiro, Juvenir Borges, tá? Fica aqui a vida da nossa companheira para dar uma fortaleza a nós, tá? Médiuns, trabalhadores e dedicados à obra. Tá? Não leiam nunca mais Memórias de Suicida como se fosse apenas um romance. Leia Memórias de um Suicida com toda a característica de uma codificação. Beleza? Tranquilo, meu amigo? Ô, Sônia,